Navios de guerra se posicionando, mísseis sendo testados e o preço do petróleo. Bom, ele pode explodir a qualquer momento. A tensão envolvendo o Irã chegou num nível máximo e a economia do mundo inteiro está na mira. Vamos entender direitinho o que está acontecendo e por que isso, no fim das contas, mexe com a vida de todo mundo. Para começar, essa declaração do chefe do exército iraniano, divulgada pela agência de notícias IRNA, já dá o tom da conversa. Basicamente, não existe espaço para erro. É uma ameaça direta, sem rodeios, que mostra por que cada movimento militar que a gente vai ver agora é tão, mas tão perigoso. E essa tensão toda, claro, não ficou só nas palavras, ela transbordou para a ação. Lá no Golfo Pérsico, que é o epicentro de toda essa crise, as Forças Armadas já estão se mexendo, se posicionando num verdadeiro e perigoso tabuleiro de xadrez. Ok, vamos desenhar o cenário. De um lado, os Estados Unidos mandaram para lá o que o então presidente Trump descreveu como uma armada muito significativa. A gente está falando de porta-aviões com capacidade para 90 aeronaves. Do outro lado, o Irã respondeu na mesma moeda, colocou todas as suas forças armadas em alerta máximo e anunciou manobras militares com munição real. É, sem dúvida, um impasse militar clássico. Mas afinal, o que está por trás dessa escalada toda? Isso aqui não é só sobre navios e mísseis, não. É um jogo bem complexo de interesses e para a gente entender de verdade, a gente precisa saber quem são os jogadores. Então, o palco está montado com 4 jogadores principais: os Estados Unidos, o próprio Irã e 2 aliados americanos que têm interesses bem diferentes um do outro: Israel e Arábia Saudita. E é justamente o choque entre as agendas de cada um deles que alimenta essa crise. A estratégia americana, na verdade, joga em 2 frentes. Por um lado, é pressão máxima usando sanções e poderio militar para forçar o Irã a renegociar o acordo nuclear. Por outro, o Pentágono e a CIA estão lá planejando todos os cenários possíveis, desde ataques cirúrgicos até simplesmente manter a pressão. Tudo para proteger seus aliados na região. Já do lado iraniano, a questão é vista como uma defesa da própria soberania. Eles se recusam a abrir mão do programa nuclear que, segundo eles, é para fins pacíficos, e enxergam toda essa pressão externa como uma agressão. E tem um detalhe importante. Analistas dizem que um ataque estrangeiro poderia, na verdade, fortalecer o regime internamente, unindo a população num sentimento forte de nacionalismo e resistência. Agora, para Israel, a situação é existencial. O governo israelense considera o programa nuclear do Irã a sua maior ameaça. Ponto. Por isso, eles pressionam ativamente os Estados Unidos para manter uma postura bem dura, defendendo que a opção militar tem que estar sempre na mesa. Delegações de altíssimo escalão, incluindo chefes de inteligência, foram até Washington apresentar dados e possíveis alvos estratégicos para os americanos. A Arábia Saudita, por outro lado, está jogando um jogo mais cauteloso. Apesar de ser um grande rival do Irã na região, o país tem pavor das consequências de uma guerra aberta. Uma guerra poderia simplesmente devastar sua infraestrutura de petróleo e desestabilizar a economia do Oriente Médio inteiro. Por isso, os sauditas participam das conversas, sim, mas para proteger seus interesses e diminuir os riscos, deixando bem claro que não autorizariam o uso do seu território ou espaço aéreo para um ataque. E essa tabela aqui, olha, resume perfeitamente o contraste. De um lado, Israel, empurrando por uma ação forte, decisiva, do outro, a Arábia Saudita, tentando pisar no freio para evitar uma escalada e proteger a própria estabilidade. Essa diferença de visão entre os 2 principais aliados dos Estados Unidos na região só adiciona mais uma camada de complexidade na hora de Washington tomar uma decisão. Agora, vamos focar no único ponto geográfico que consegue transformar essa crise regional numa ameaça global de verdade: um trechinho de água chamado Estreito de Hormuz. Esse aqui é o Estreito de Hormuz. Pensa nele como a única porta de saída do Golfo Pérsico para o oceano. É um verdadeiro gargalo por onde passa a energia do Oriente Médio para o resto do planeta. A importância estratégica dele é imensa. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, se liga nesse número. Cerca de 25%, um quarto de todo o petróleo e gás natural que o mundo consome passa por esse estreito, todos os dias. É muita coisa passando por uma passagem bem estreita. O Irã controla a margem norte do estreito e tem, sim, a capacidade de fechá-lo. Se isso acontecesse, o efeito seria instantâneo. O preço do petróleo nos postos de gasolina do mundo inteiro ia disparar. Seria um choque que abalaria a economia global, afetando diretamente o nosso custo de vida. O mais curioso dessa crise toda é que, enquanto as ameaças militares só aumentam, a porta para a diplomacia parece que nunca se fecha completamente. É uma dança perigosíssima entre a guerra e a negociação. Agora, olha só essa dualidade.
Ao mesmo tempo em que a frota dos Estados Unidos está lá avançando e o Irã está fazendo exercício militar, o então presidente Trump dizia que o Irã queria fazer um acordo. O próprio Irã se dizia disposto a conversar, com a Turquia tentando mediar tudo. É uma estratégia de pressão máxima onde os dois lados mostram os dentes, talvez na esperança de não precisar morder de verdade. E essa mistura de liderança forte com ameaças militares pode não ser um caso isolado, sabia? Se a gente olhar para o outro lado do mundo, a gente vai ver um padrão bem parecido e preocupante se desenrolando. Isso nos leva a perguntar: será que a gente está vendo um novo padrão surgindo no cenário global? Um padrão onde a concentração de poder num único líder acaba aumentando a imprevisibilidade e, consequentemente, o risco de um conflito? Vamos dar um pulo lá na Ásia, no caso da China e Taiwan. O presidente Xi Jinping vem consolidando o poder, promovendo e depois demitindo generais de alta patente, muitos deles sob acusação de corrupção. A China vê Taiwan como uma província rebelde que precisa ser reunificada. E analistas, como os do Instituto Hudson, alertam que essa concentração de poder no Xi Jinping, bem parecida com a estrutura de poder no Irã, pode, na verdade, aumentar a chance do uso da força, já que existem menos vozes ali para pedir cautela. E a gente termina com essa pergunta no ar. Tanto no Golfo Pérsico quanto no Estreito de Taiwan, a gente vê uma combinação perigosa. Interesses nacionais que não se dobram e lideranças com poder cada vez mais centralizado. A grande questão fica a diplomacia global vai conseguir achar uma saída antes que um erro de cálculo, seja em Teherã ou em Taipei, arraste o mundo para um novo conflito? Por enquanto, o mundo inteiro prende a respiração.